As luzes cintilantes de Saint-Tropez dançavam sobre as águas escuras do Mediterrâneo, refletindo o opulento espetáculo que se desenrolava na costa. Iates luxuosos, maiores que muitos apartamentos, balançavam suavemente nas marinas, enquanto a música eletrônica pulsava dos clubes mais exclusivos, misturando-se ao riso e aos brindes de uma elite global. Naquele paraíso de ostentação e prazer, a vida parecia uma festa interminável. Um palco onde fortunas eram exibidas sem pudor e segredos eram enterrados sob o brilho ofuscante dos diamantes. Era ali, em meio a essa efervescência, que Khalil se movia com a desenvoltura de um rei em seu domínio. Khalil, um homem de porte imponente e sorriso fácil, era a personificação do sucesso. Seus ternos impecáveis eram feitos sob medida em Milão. Seus relógios exibiam a engenharia suíça mais sofisticada e sua presença exalava confiança e poder. Naquela noite específica, ele era o anfitrião de uma das festas mais comentadas da temporada, realizada na varanda de sua mansão à beira-mar, com vista panorâmica para a baía. Champanhe fluía como água, canapés gourmet eram servidos por garçons discretos, e a conversa girava em torno de negócios multimilionários, arte moderna e os mais recentes escândalos da alta sociedade. Khalil parecia o empresário perfeito, um self-made man que havia conquistado o mundo com sua inteligência e carisma. Ele ria, brindava e flertava com a mesma facilidade. Um mestre na arte da dissimulação. No entanto, por trás daquele verniz de glamour e da vida de excessos, escondia-se uma verdade muito mais sombria e perigosa. Os olhos de Khalil, por vezes, perdiam o brilho divertido e assumiam uma intensidade fria, calculista, que desmentia sua fachada jovial. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis para um observador casual, denunciavam a disciplina militar em seus movimentos, a forma como escaneava o ambiente, avaliando ameaças potenciais, mesmo em meio à sua própria festa. Sua inteligência era inegável, mas não era a inteligência de um mero homem de negócios. Era a mente afiada de um estrategista, de alguém acostumado a operar nas sombras, onde a vida e a morte eram moedas de troca. Ele era um operativo do Hezbollah, um dos mais eficazes e insidiosos. Sua missão em Saint-Tropez ia muito além da compra de um novo iate ou da aquisição de uma propriedade de luxo. Ele estava ali para um propósito que poderia desestabilizar ainda mais a já frágil segurança global, um plano que havia sido cuidadosamente orquestrado por anos. A recente onda de ataques cibernéticos a infraestruturas críticas na Europa, atribuída a grupos terroristas, e a crescente tensão no Oriente Médio eram apenas os primeiros sinais de uma tempestade que Khalil estava ajudando a gestar. Sua presença em Saint-Tropez, em meio a tanto luxo, era a prova mais cabal de sua audácia e da sua capacidade de se infiltrar nos mais altos escalões da sociedade ocidental. A festa era uma cortina de fumaça perfeita, um disfarce para as verdadeiras intenções que fervilhavam sob a superfície. Khalil ergueu sua taça de champanhe, um sorriso enigmático nos lábios. Seus olhos percorreram a multidão, detendo-se por um instante em uma figura solitária à beira da piscina. Uma mulher de uma beleza estonteante que parecia observar a festa com uma intensidade incomum. Ele não sabia, mas a sombra já havia sido lançada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A sombra, por sua vez, não era apenas uma figura isolada na festa, mas sim uma rede complexa e silenciosa que se movia com a precisão de um relógio suíço. Longe dos holofotes e da opulência de Saint-Tropez, em um discreto centro de operações, Anya observava. Seus olhos azuis, geralmente penetrantes e analíticos, agora carregavam um peso adicional, uma intensidade sombria que poucos ousariam desafiar. Ela era a líder da equipe do Mossad encarregada de Khalil, e a vingança, para ela e para muitos de seus colegas, era um motor silencioso e implacável. O ataque em Tel Aviv, há alguns meses, atribuído ao Hezbollah, havia deixado cicatrizes profundas, não apenas na paisagem urbana, mas nas almas de muitos. Anya havia perdido um colega próximo naquele dia, e a imagem dos destroços ainda assombrava seus sonhos. A equipe, composta por especialistas em vigilância, infiltração e táticas de combate,
trabalhava em perfeita sincronia. Cada membro era uma peça fundamental em um quebra-cabeça mortal. Elias, o mestre em tecnologia, monitorava as comunicações de Khalil, construindo um mapa digital de seus contatos e movimentos. Sara, a especialista em disfarces e comportamento humano, estudava os hábitos e vulnerabilidades do alvo, antecipando cada passo. E David, o estrategista de campo, garantia que a logística e o apoio estivessem sempre prontos. Eles eram a antítese do caos que Khalil representava, uma força de ordem e retribuição, operando nas sombras para restaurar um equilíbrio que havia sido brutalmente rompido. O plano inicial, meticulosamente elaborado ao longo de semanas de inteligência e planejamento, focava na observação e na coleta de informações. Eles precisavam entender a rotina de Khalil, suas manias, seus pontos fracos. Saint-Tropez, com sua miríade de distrações e a falsa sensação de segurança que o luxo proporcionava, era o cenário perfeito para essa fase. Khalil, convencido de sua inviolabilidade, exibia uma imprudência que seria sua ruína. A festa em sua mansão era uma mina de ouro para a equipe de Anya. Câmeras ocultas, microfones minúsculos e observadores discretos, todos disfarçados entre os convidados ou posicionados estrategicamente nas proximidades, registravam cada movimento, cada palavra, cada interação do alvo. Foi durante essa observação que uma vulnerabilidade crucial veio à tona. Khalil, apesar de sua natureza cautelosa, tinha um ponto cego: sua vaidade. Ele adorava ser o centro das atenções, o anfitrião impecável. Em sua busca por aprovação e admiração, ele se expunha a riscos desnecessários. A segurança em sua mansão, embora robusta para os padrões locais, tinha falhas, pontos cegos nas câmeras, guardas que se distraíam com a beleza das convidadas e a própria estrutura da propriedade, com seus múltiplos acessos e áreas de lazer, ofereciam oportunidades. Sara, com sua aguçada percepção, notou que Khalil tinha o hábito de se isolar por alguns minutos na biblioteca particular de sua mansão, um refúgio do barulho da festa, onde ele fazia ligações discretas ou simplesmente desfrutava de um charuto em paz. Esse era um momento de vulnerabilidade, uma janela de oportunidade que não havia sido prevista. Anya, sentada em frente a uma dúzia de monitores, viu as imagens de Khalil em sua biblioteca, o rosto iluminado pela tela de um tablet, o semblante sério e concentrado, muito diferente da máscara jovial que ele usava na festa. Elias, com um fone de ouvido, sussurrou: "Ele está acessando uma rede criptografada, Anya. Parece ser um canal de comunicação de alto nível. Não conseguimos decifrar a tempo, mas a frequência é a mesma que detectamos em outros incidentes." A informação caiu como uma bomba. Não era apenas uma questão de vingança ou de neutralizar um operativo. Khalil estava no meio de algo maior, algo que poderia ter ramificações globais. Naquele instante, o escopo da missão mudou drasticamente. Anya sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era mais apenas observar, era agir. A discrição e a paciência dariam lugar a uma audácia calculada. Khalil não era apenas um alvo a ser eliminado. Ele era uma peça-chave em um tabuleiro de xadrez muito maior, e a equipe do Mossad acabara de receber a informação crucial que os forçaria a mover suas próprias peças com urgência. A missão de observação transformou-se, de repente, em uma corrida contra o tempo, e Anya sabia que a próxima fase exigiria uma abordagem muito mais direta e perigosa. A festa de luxo em Saint-Tropez estava prestes a se tornar um campo de batalha silencioso, e Anya seria a primeira a entrar nele. Com a nova e alarmante informação ecoando em sua mente, Anya compreendeu a urgência da situação. A observação passiva já não era uma opção viável. Era hora de se infiltrar, de se tornar parte do cenário que antes apenas observava à distância. Ela se viu diante do espelho, não para admirar sua imagem, mas para transformá-la. A maquiagem sutil realçava seus olhos, o vestido escolhido, elegante e discreto, mas com um toque de audácia, era a armadura perfeita para a missão que se iniciava. Não havia espaço para erros. Cada movimento, cada palavra, deveria ser calculado com precisão cirúrgica. Ao adentrar novamente a festa,
Anya não era mais a observadora silenciosa. Ela se transformou em uma convidada, uma mulher de beleza cativante e inteligência aguçada, disposta a se misturar com a elite de Saint-Tropez. Seu olhar varreu o salão buscando Khalil. Ele estava exatamente onde ela esperava, no centro de um pequeno grupo, monopolizando a atenção com sua conversa envolvente e seu charme magnético. Havia uma aura de poder ao seu redor, uma confiança inabalável que Anya sabia ser tanto uma força quanto uma fraqueza. O primeiro contato visual foi sutil, quase imperceptível. Os olhos de Khalil, acostumados a escanear ambientes em busca de qualquer ameaça, encontraram os de Anya por um breve instante. Um reconhecimento mútuo, um lampejo de curiosidade em seu olhar, antes que ele voltasse a sorrir para seus interlocutores. Mas Anya sabia que a semente havia sido plantada. Ele a notara. Com uma elegância natural, ela se moveu pelo salão, aproximando-se gradualmente do grupo de Khalil. Não havia pressa, apenas uma dança calculada de aproximação. Ela parou perto o suficiente para ouvir fragmentos da conversa, sorrindo de forma enigmática para um conhecido de passagem, mantendo uma postura de desinteresse calculada. O cheiro de seu perfume, uma fragrância leve e sedutora, misturou-se ao ar, uma provocação silenciosa. Khalil, apesar de sua cautela inata, sentiu-se atraído. Era uma atração quase involuntária, uma força invisível que o puxava para a presença daquela mulher. Ele, que raramente se deixava levar por impulsos, encontrou-se buscando desculpas para encerrar a conversa e se afastar. Havia algo nela, uma mistura de vulnerabilidade e força, que o intrigava. Quando finalmente se aproximou, não houve formalidades. Anya ofereceu um sorriso leve, seus olhos brilhando com uma astúcia velada. "A festa é magnífica, não acha?" Ela disse, sua voz suave, mas carregada de uma autoridade discreta. Khalil retribuiu o sorriso, um brilho de interesse em seus olhos. "Realmente. Mas devo confessar que a presença de certas pessoas a torna ainda mais interessante." O diálogo fluiu com uma facilidade surpreendente. Anya, utilizando sua inteligência e seu vasto conhecimento de geopolítica e artes, cativou Khalil. Ela falava sobre as tendências do mercado de arte de forma tão convincente quanto discutia as tensões no Oriente Médio, sempre com uma perspicácia que o surpreendia. Ele, acostumado a lidar com pessoas superficiais, encontrou em Anya uma interlocutora à altura, alguém que desafiava sua própria inteligência. À medida que a noite avançava, a barreira de cautela de Khalil começou a ceder. Ele, que sempre mantinha a guarda alta, encontrou-se relaxando em sua presença. Anya era uma teia de aranha invisível, tecida com charme e intelecto, envolvendo-o sem que ele percebesse. Ela não forçava a intimidade, apenas permitia que ela acontecesse, criando um espaço de confiança onde ele se sentia à vontade para ser, quase ele mesmo. Em um momento de silêncio, enquanto observavam a lua refletida na piscina, Anya tocou em um ponto sensível, um segredo pessoal que ela havia descoberto através da meticulosa pesquisa de sua equipe. "Sabe", ela começou, sua voz quase um sussurro, "percebo que, apesar de toda essa grandiosidade, há uma certa melancolia em seus olhos. Aqueles que buscam a perfeição, muitas vezes escondem uma profunda solidão, não é? Como aqueles que perdem algo precioso em sua juventude, algo que nunca mais pode ser recuperado." A menção a algo precioso perdido na juventude atingiu Khalil como um raio. Era uma referência velada à perda de sua irmã mais nova, um evento traumático que ele raramente mencionava e que havia moldado grande parte de sua vida e de suas motivações. A máscara de invulnerabilidade de Khalil rachou por um instante. Seus olhos, antes brilhantes, escureceram, revelando uma dor antiga. Anya notou a mudança, a fraqueza inesperada que se revelava sob a superfície polida. Aquele era o gatilho, a porta de entrada para a mente de Khalil que ela precisava. A missão havia acabado de entrar em uma fase ainda mais perigosa e pessoal. A teia de segredos e traição começou a se apertar ao redor de Khalil, cada fio tecido com a precisão calculada de Anya. A vulnerabilidade que ela explorara, a menção sutil à perda de sua irmã,
Abriu uma fenda na armadura que ele usava há anos. Anya, com uma maestria digna de uma atriz de teatro, aprofundou essa conexão forjada na dor, transformando-se na confidente que Khalil nunca soube que precisava. Ela ouvia com uma intensidade quase hipnótica, seus olhos expressando uma compreensão que parecia transcender as barreiras da superficialidade da festa. Khalil, acostumado a projetar uma imagem de força inabalável, encontrou em Anya um refúgio da solidão inerente à sua vida dupla. Ele baixou a guarda com uma lentidão quase imperceptível, mas constante. As conversas, inicialmente sobre arte e geopolítica, começaram a se desviar para assuntos mais pessoais e, por vezes, perigosamente próximos de suas operações. Ele não revelava detalhes explícitos, mas as entrelinhas, os lapsos momentâneos de cautela, eram um tesouro para Anya. Ela observava a forma como seus olhos se desviavam ao mencionar certas datas, a tensão em sua mandíbula ao falar de negócios importantes que o levariam para longe de Saint-Tropez em um futuro próximo. Anya lutava diariamente com a moralidade de suas ações. Cada sorriso que ela dava, cada toque em seu braço, cada palavra de conforto que proferia era uma mentira, uma ferramenta de manipulação. A imagem de Khalil, tão humano e vulnerável em seus momentos de confidência, colidia brutalmente com a figura do operativo implacável do Hezbollah que ela sabia que ele era. Havia momentos em que uma pontada de culpa a atingia, um conflito interno que a fazia questionar o custo de sua missão. Mas então, a imagem do ataque que vitimara inocentes, a vingança que a motivava e a seus companheiros do Mossad, ressurgia, sufocando qualquer resquício de compaixão. A missão prevalecia. O dever era supremo. O conflito interno de Anya era um campo de batalha silencioso dentro de sua própria mente. Era fácil odiar o inimigo em abstrato, mas quando o inimigo tinha um rosto, uma história, uma dor, a linha entre o certo e o errado tornava-se perigosamente tênue. Ela se flagrava pensando se Khalil seria diferente se sua vida tivesse tomado outro rumo. Se a perda de sua irmã não o tivesse empurrado para o caminho do extremismo. Mas esses pensamentos eram luxos que ela não podia se permitir. Ela era uma agente do Mossad, e seu propósito era claro: neutralizar uma ameaça. Uma noite, enquanto a música da festa pulsava e as luzes de Saint-Tropez brilhavam, Anya estava com Khalil em um canto mais reservado do terraço, sua mão levemente pousada no braço dele. A conversa fluía, e Khalil, sob a influência do álcool e da aparente intimidade, mencionou um encontro que teria início nos próximos dias, um acerto de contas que não podia ser adiado. Ele falou em códigos, mas a linguagem corporal e o tom de voz eram inconfundíveis. Parecia algo grande, algo final. Naquele mesmo instante, um sinal sutil vibrou no pequeno aparelho discreto que Anya carregava escondido em sua pulseira. Era Elias. Ele havia interceptado uma comunicação criptografada de alta prioridade, uma mensagem que ligava diretamente Khalil a um conjunto de coordenadas e um cronograma alarmantemente próximo. A mensagem, decifrada em tempo real pela equipe de apoio, revelava a iminência de um ataque ainda maior, planejado para ocorrer em solo europeu. Não era apenas um acerto de contas, era uma operação de grande escala, e Khalil era o arquiteto. O sangue de Anya gelou. A fragilidade de Khalil, sua melancolia, tudo isso era uma fachada, ou talvez uma parte de um homem complexo, mas que não diminuía em nada a gravidade de suas intenções. O ataque iminente era a prova de que cada minuto de sua manipulação, cada mentira, era justificado. A teia de segredos e traição não era apenas para a coleta de informações, era para a prevenção de uma catástrofe. O gatilho havia sido puxado. A fase final da missão estava prestes a começar, e Anya sabia que não havia mais espaço para hesitação ou conflitos internos. A vida de milhares de inocentes dependia de sua capacidade de agir, e agir rápido. O jogo de gato e rato estava chegando ao seu clímax, e as apostas nunca foram tão altas. A revelação da iminência de um ataque ainda maior, desvendada pela comunicação interceptada, solidificou a determinação de Anya. Não havia mais margem para os conflitos internos que a assaltavam. A figura vulnerável de Khalil desvaneceu-se, substituída pela imagem implacável do operativo que ele realmente era.
A missão agora não era apenas sobre vingança, mas sobre a prevenção de uma tragédia. Com essa nova clareza e um senso de urgência renovado, a equipe do Mossad, liderada por Anya, mergulhou na elaboração do plano final para neutralizar Khalil. A base de operações temporária, uma vila discreta nos arredores de Saint-Tropez, transformou-se num centro de comando fervilhante. Mapas detalhados da festa e seus arredores cobriam as paredes, linhas e setas marcando pontos de infiltração, rotas de fuga e potenciais pontos cegos. Elias e o resto da equipe trabalhavam com uma precisão cirúrgica, cada um ciente da gravidade da situação. A atmosfera era tensa, carregada de uma quietude que antecede a tempestade. Anya, sentada à frente de um monitor que exibia imagens térmicas da festa, sentia o peso da decisão final sobre seus ombros. Era ela quem teria que dar o golpe, a quem caberia a última palavra. A manipulação, o jogo de sedução, tudo culminaria naquele momento. Ela repassou mentalmente cada passo, cada contingência, procurando falhas, pontos fracos no intrincado desenho que eles haviam criado. A eliminação de Khalil não seria apenas um ato de justiça, mas um aviso claro para outros que ousassem ameaçar a segurança. Enquanto a equipe discutia os detalhes técnicos do plano, Anya se permitiu um breve momento de introspecção. Seus olhos se desviaram para uma foto em sua tela, uma imagem granulada de um prédio em chamas. As chamas dançando contra o céu noturno. Era o ataque que havia tirado vidas inocentes, o motivo por trás de sua presença em Saint-Tropez. A memória daquele dia, do cheiro de fumaça e da dor dos sobreviventes, queimava em sua alma, reforçando sua determinação. Não havia espaço para remorsos. A vida de Khalil era um preço pequeno a pagar pela segurança de muitos. A tensão aumentava à medida que as horas passavam. Os relógios pareciam andar mais devagar. Cada tic-tac, um lembrete da iminente operação. A equipe se equipava, os movimentos precisos e silenciosos, cada um em sua função. Anya, vestida para a festa, mas com equipamentos discretos camuflados sob suas roupas elegantes, sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Ela era a ponta da lança, o instrumento da justiça. De repente, um alarme discreto soou no tablet de Elias. Uma nova imagem de satélite processada em tempo real mostrava uma movimentação inesperada. Khalil, aparentemente, havia decidido mudar seu ponto de encontro na festa, movendo-se para uma área menos visível, mais isolada, adjacente a uma saída de serviço pouco utilizada. Era um pequeno erro, uma alteração de planos de última hora, talvez impulsionada por um instinto de cautela que ele não conseguia suprimir, ou talvez uma simples mudança de humor. Ele se moveu. Elias informou a voz grave. Está na ala oeste, perto da cozinha de serviço. Isso anula nossa rota de extração primária e o ângulo do atirador. Anya analisou a nova configuração com rapidez vertiginosa. O plano cuidadosamente elaborado agora estava em risco. Não havia tempo para redesignar completamente. Uma mudança de última hora era necessária, uma que exigiria uma improvisação perfeita e um risco maior. A equipe se entreolhou, a preocupação evidente em seus rostos. Tudo bem, Anya disse, sua voz firme e calma, cortando a tensão no ar. Novo plano. Vou abordá-lo lá. A equipe de extração se reposiciona para a saída de serviço. Elias, você me dará cobertura visual e tática. Preparem-se, não há mais tempo. A decisão foi tomada. O pequeno erro de Khalil, sua mudança de local, longe de protegê-lo, o empurrou para uma armadilha ainda mais apertada, exigindo uma manobra audaciosa e arriscada por parte de Anya e sua equipe. O jogo de gato e rato havia chegado ao seu ponto de virada, e o destino de Khalil seria selado em questão de minutos, em meio ao luxo e à indiferença da festa de Saint-Tropez. A festa de Saint-Tropez atingia seu auge. O ar estava pesado com o aroma de champanhe e perfumes caros, misturado ao calor dos corpos dançando e a batida pulsante da música eletrônica que preenchia o ar. Luzes estroboscópicas pintavam padrões efêmeros sobre os rostos alegres e despreocupados dos convidados, alheios à sombra iminente que pairava sobre um deles. Khalil,
O centro de seu próprio universo de ostentação, ria alto, um copo de cristal na mão, enquanto conversava com um grupo de mulheres deslumbrantes. Ele havia se movido para a ala oeste, como Elias havia previsto. Um pequeno erro que selaria seu destino. Anya deslizou pela multidão com a graça de uma pantera, sua presença quase imperceptível em meio ao frenesi. O vestido de seda esvoaçava levemente a cada passo, ocultando os dispositivos discretos que a transformavam de uma convidada elegante em uma arma letal. Seus olhos, antes cheios de uma sedução calculada, agora brilhavam com uma determinação fria e implacável. Ela localizou Khalil, encostado a um pilar ornamentado, sua risada ecoando acima da música. Ele parecia invencível, inatingível, um rei em seu próprio castelo, mas Anya sabia que a invencibilidade era uma ilusão, e o castelo de cartas estava prestes a desmoronar. A equipe do Mossad, espalhada estrategicamente, aguardava o sinal. Elias, posicionado em um ponto elevado com uma visão clara da ala oeste, mantinha Anya em seu escopo, seus dedos pairando sobre os controles de comunicação. Os outros agentes estavam em posições-chave, prontos para a extração ou para intervir, caso algo desse errado. A tensão era palpável, um fio invisível conectando cada membro da equipe, cada um ciente da precisão milimétrica necessária para o sucesso da operação. Anya se aproximou de Khalil, seu sorriso impecável. "Perdi você por um momento", ela disse, a voz suave e melódica, como se a preocupação fosse genuína. Khalil se virou, um brilho de surpresa em seus olhos, rapidamente substituído pelo seu charme habitual. "Minha cara, você é difícil de perder. Apenas troquei de ares. O ar aqui é mais privado", ele respondeu com um sorriso malicioso, indicando a saída de serviço adjacente que ele considerava um refúgio. Ele não tinha ideia de que estava se entregando. Anya assentiu, seus olhos varrendo sutilmente a área. A saída de serviço estava desativada, mas a equipe de extração já estava posicionada do outro lado, aguardando o momento certo. Ela sabia que teria apenas alguns segundos para agir. Era agora ou nunca. Um sinal quase imperceptível de Elias piscou no pequeno dispositivo em sua pulseira. Era a confirmação. O momento havia chegado. "Sabe, Khalil", Anya começou, sua voz baixando para um sussurro íntimo. "Há algo que preciso te confessar." Khalil se inclinou, sua atenção totalmente voltada para ela, a curiosidade e o desejo evidentes em seu olhar. Ele estava no lugar perfeito, vulnerável e desatento. Em um movimento fluido e calculado, Anya agiu. Não houve tempo para gritos ou pânico. O caos na festa, a música alta, as luzes piscantes, tudo serviu como uma cortina perfeita para a ação rápida e precisa. A equipe do Mossad, como engrenagens de um relógio, executou seus movimentos sincronizados. Um empurrão sutil de Anya, e Khalil tropeçou para trás, diretamente para a escuridão da saída de serviço. Antes que pudesse reagir, figuras sombrias o envolveram, e um pano embebido em um sedativo potente foi pressionado contra seu rosto. A risada de Khalil morreu em sua garganta, seus olhos arregalados em choque e uma súbita compreensão. A traição era real, e a mulher que ele havia cortejado com tanta confiança era sua algoz. Ele tentou lutar, mas seus músculos já estavam falhando, a droga agindo rapidamente. Seu olhar, turvo e cheio de pânico, encontrou o de Anya uma última vez. Naquele instante, não havia mais o empresário sedutor, nem o operativo implacável. Havia apenas um homem vislumbrando seu fim. Anya observou, seu rosto uma máscara de frieza profissional. Não havia triunfo, apenas a resignação amarga de uma missão cumprida. Ela viu o lampejo de arrependimento e a inevitabilidade em seus olhos, um reconhecimento silencioso do destino que ele havia forjado para si mesmo. Era um olhar de "eu deveria ter sabido", um eco mudo de sua própria fraqueza. Em questão de segundos, Khalil foi levado para fora da festa, sua ausência notada apenas por aqueles que estavam mais próximos e que, em meio à euforia, atribuiriam seu sumiço a mais um capricho de um homem rico em busca de privacidade. A equipe do Mossad agiu com uma eficiência brutal, sem deixar rastros, sem levantar suspeitas.
A festa continuou, vibrante e alheia ao drama que acabara de se desenrolar em suas margens. O luxo e a ilusão permaneciam intactos, enquanto a sombra do Hezbollah havia sido por enquanto eliminada. Anya se virou, misturando-se novamente à multidão, seu coração pesado, mas sua missão cumprida. A equipe do Mossad, um fantasma na noite de Saint-Tropez, dissolveu-se tão rapidamente quanto apareceu. Os veículos de extração, discretos e eficientes, já estavam em movimento, cortando as estradas costeiras com destino a um porto seguro, onde um barco de alta velocidade aguardava. Anya estava no primeiro carro, o silêncio pesado e denso, pontuado apenas pelo farfalhar do vento e o zumbido mecânico do motor. Seus olhos varriam a paisagem noturna, não em busca de ameaças, mas em um esforço para absorver a realidade do que acabara de acontecer. Khalil estava neutralizado, a missão cumprida. Mas a sensação de triunfo era ofuscada por uma exaustão profunda, que ia além do cansaço físico. Enquanto se distanciavam da efervescência da festa, Saint-Tropez começava a despertar para uma nova realidade, embora ainda inconsciente. As autoridades francesas, alertadas por um relatório anônimo e enigmático, uma distração cuidadosamente plantada pela equipe do Mossad, iniciaram uma investigação frenética. A notícia de um empresário desaparecido de uma festa de alto perfil em Saint-Tropez não demorou a se espalhar, ainda que de forma contida entre os círculos de elite e as forças de segurança. A Gendarmerie Nacional e a Polícia Judiciária foram mobilizadas, seus agentes vasculhando a vila luxuosa em busca de pistas, interrogando seguranças e convidados, mas encontrando apenas um emaranhado de histórias desencontradas e olhares evasivos. A festa, afinal, era um palco para muitas indiscrições. Anya recostou-se no banco de couro, o cheiro salgado do mar já preenchendo o ar. Seus pensamentos eram um turbilhão. A imagem do olhar de Khalil, aquele último vislumbre de pânico e resignação, gravou-se em sua mente. Era o custo humano da guerra silenciosa que eles travavam. Ela havia desempenhado seu papel com maestria, manipulando, seduzindo e, finalmente, entregando-o ao seu destino. A frieza necessária para tais atos era uma armadura, mas mesmo a mais resistente armadura podia rachar sob o peso das memórias. O custo emocional da missão era pesado, uma dívida que cada agente do Mossad carregava em sua alma. A equipe, embora exausta, mantinha uma disciplina férrea. Elias, ao seu lado, parecia uma estátua de vigilância, seus olhos fixos na estrada, mas sua mente, Anya sabia, estava tão sobrecarregada quanto a dela. Eles eram profissionais, sim, mas não máquinas. Cada operação deixava uma cicatriz, um lembrete vívido da linha tênue entre a justiça e a brutalidade. A eliminação de Khalil não era apenas a remoção de um indivíduo. Era um golpe estratégico no coração das operações do Hezbollah. Ele era mais do que um mero financiador. Era um articulador, um elo crucial em uma rede complexa que se estendia por continentes. Sua morte criaria um vácuo, um período de desorganização que o Mossad esperava explorar. O cenário geopolítico, já volátil, sentiria o tremor dessa ação. O equilíbrio de poder, por mais sutil que fosse, havia sido alterado. Enquanto o barco acelerava sobre as águas escuras, afastando-os da costa francesa, um rádio de comunicação de emergência crepitou. Elias atendeu, sua voz baixa e concentrada. Anya observou-o, sentindo um arrepio de apreensão. A calma em seu rosto indicava que não era uma ameaça imediata, mas a seriedade de seu tom sugeria algo significativo. Ele desligou o rádio e se virou para Anya, a expressão sombria. Notícias de última hora. Ele começou, sua voz rouca. Fontes em Beirute e Damasco estão reportando uma agitação incomum. Parece que a morte de Khalil não passou despercebida por muito tempo. Há rumores de que ele estava prestes a finalizar um grande acordo de armas, algo muito maior do que esperávamos. Um carregamento significativo de mísseis antiaéreos, com destino a um de seus grupos afiliados na Síria. Anya sentiu um nó no estômago. O impacto da eliminação de Khalil, que eles esperavam que fosse substancial, parecia agora ter repercussões ainda maiores do que o esperado. Não era apenas um operativo.
era um pilar fundamental prestes a armar seus aliados com um poder de fogo devastador. A missão havia evitado uma catástrofe iminente, mas a revelação tardia desse plano maciço de armamento apenas sublinhava a profundidade da ameaça que Khalil representava. A notícia de última hora sugeria que a morte dele poderia ter desvendado uma camada ainda mais profunda de intrigas e perigos, abrindo novas frentes em uma guerra que nunca parecia ter fim. Anya e sua equipe retornaram à base, um complexo subterrâneo discreto aninhado sob as colinas áridas de um local não revelado. As cicatrizes da missão em Saint-Tropez evidentes em seus olhos e em seus silêncios. A transição do glamour ofuscante da Riviera Francesa para a austeridade funcional do quartel-general do Mossad foi abrupta, um lembrete vívido da dualidade de suas vidas. A vitória, embora inegável, não trazia o júbilo esperado. Em vez disso, pairava uma névoa de exaustão e a sombra persistente das escolhas que haviam sido feitas. Anya se viu imersa em relatórios pós-ação, desconstruindo cada passo, cada decisão, cada consequência. Seu corpo estava de volta à rotina, mas sua mente ainda navegava pelas nuances da manipulação, pelo cheiro do perfume de Khalil, pela ironia de um beijo que selou um destino. Ela lutava com as consequências psicológicas de suas ações. Não era a primeira vez que se via obrigada a cruzar a linha da moralidade para proteger seu país, mas a intimidade forjada com Khalil, a proximidade da traição, deixara uma marca mais profunda. Ela se perguntava se a frieza que exibia era uma armadura ou uma parte intrínseca de seu ser, forjada pelos anos de serviço. Havia momentos em que a linha entre quem ela precisava ser e quem ela realmente era se tornava perigosamente tênue. A notícia da eliminação de Khalil reverberou pelas redes de inteligência global. A mensagem da operação do Mossad era clara e brutal. Nenhum refúgio era seguro. Nenhuma fachada era impenetrável. Para outros operativos do Hezbollah e de organizações terroristas similares, o incidente em Saint-Tropez serviu como um aviso arrepiante. A ostentação, a complacência, a crença na invencibilidade podiam ser suas maiores vulnerabilidades. O Mossad havia demonstrado mais uma vez sua capacidade de penetrar os círculos mais protegidos, de alcançar seus alvos onde quer que se escondessem. A eliminação de Khalil não era apenas a neutralização de uma ameaça, mas uma declaração de guerra contínua, uma promessa de retribuição implacável. No entanto, a calma que se seguiu à tempestade era enganosa. A incerteza do futuro pairava no ar. A informação de que Khalil estava orquestrando um grande acordo de armas, a aquisição de mísseis antiaéreos para seus aliados na Síria, transformou a vitória em Saint-Tropez em uma corrida contra o tempo. Sua morte havia interrompido esse plano específico, mas a rede que ele tecia era vasta e complexa. Outros tomariam seu lugar, outros operativos surgiriam das sombras, mais cautelosos, talvez mais perigosos. A guerra contra o terrorismo era uma hidra, e cada cabeça cortada parecia dar lugar a duas novas. Anya sabia que a missão em Saint-Tropez era apenas uma batalha em uma guerra que nunca parecia ter um fim. A resolução, embora satisfatória em termos operacionais, era agridoce. Khalil estava fora de cena, mas o vácuo que ele deixou era uma oportunidade tanto para o Mossad quanto para seus inimigos. A equipe havia cumprido seu dever, protegendo vidas e honrando a memória daqueles que haviam caído. Mas a batalha incessante contra a sombra persistente do terrorismo continuava, exigindo sacrifícios contínuos, vigília constante e uma resiliência inabalável. Enquanto observava o mapa tático na parede, pontilhado com os alvos conhecidos e potenciais, Anya compreendeu que sua jornada estava longe de terminar. A linha entre o certo e o errado, a justiça e a vingança, permaneceria obscura. Mas uma coisa era certa. Enquanto houvesse ameaças, haveria um Mossad, e haveria agentes como Anya, dispostos a carregar o fardo, a viver nas sombras, para proteger a luz. A guerra continuava, e com ela, a eterna vigilância.